Olá, meu nome é Sabrina Marli, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou psicóloga clínica, né, e eu trabalho com abordagem cognitiva comportamental. E aqui eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre comportamento. Existe uma situação que ocorre dentro da sessão terapêutica, do setting terapêutico, que é aquele momento da sua sessão em que o paciente ele pode acabar identificando a atitude ou o processo da terapia um pouco intrusivo, invasivo por parte do terapeuta, né? Talvez porque ele deu algum conselho, talvez porque ele agiu, né? Seguiu procedimentos mais religiosos do que técnicos, né? E aí o paciente ele não se sente tão acolhido, né? Ele sente que existe ali alguma coisa que não está muito certa, né? Então, baseado em ciência, né? Em processos terapêuticos, o que a gente estuda cientificamente sobre a terapia, existem alguns processos que são sim permitidos no processo terapêutico. E eu vou citar alguns deles, porque dentro da base técnica, né, do processo, eles podem ser normalizados no atendimento. Sim. Então, para você tirar essa dúvida se você está sendo atendido por um bom terapeuta, não passa esse vídeo, viu? Então, vamos para o conteúdo desse vídeo. Primeiramente, é importante a gente entender que quando o terapeuta, né, ele decide compartilhar experiências próprias dentro do setting terapêutico com o seu paciente, isso tem sim um propósito terapêutico, né, dentro ali do contexto do que esse terapeuta já está fazendo com o seu paciente. E apesar de não ser muito incomum, né, e as pessoas se sentirem tão um pouco desconfortável, ela tem sim um objetivo, um propósito, uma missão. Eu vou citar aqui para vocês algumas das razões que o seu terapeuta pode estar fazendo isso, tá? A primeira ideia é que, compartilhando experiência com o paciente, isso pode gerar um vínculo. Como que seria isso? Quando o terapeuta ele constrói, né, ele está ali construindo uma relação com o seu paciente, é muito necessário criar a confiança e o vínculo. E quando o terapeuta ele se expõe, ele acaba aproximando o paciente, né? E torna as sessões mais leves, mais confortáveis para o próprio paciente, trazendo um ambiente seguro, onde não só ele está falando. Então, alguns pacientes eles têm essa necessidade de sentir que ele não está ali naquele ambiente sozinho, né? Seja numa sala, seja uma terapia online. Então, é importante que todo o tempo o terapeuta ele esteja preocupado, sim, em estabelecer esse vínculo de confiança. E para isso, o terapeuta ele pode, sim, né, compartilhar algumas experiências tendo em vista essa visão do vínculo, da conexão. A segunda ideia é normalizar experiências. Quando a gente ouve uma história, um relato de uma pessoa que passou pela mesma situação que a gente, isso traz uma ideia de normalizar aquela situação, não como insignificante, mas fazer o paciente perceber que outras pessoas passaram por aquela situação, que ouvir essas experiências, né, faz com que ele perceba, ele normalize, né, a situação, a experiência de vida que ele tá tendo ali, né, e acaba fazendo com que isso reduza o sentimento de isolamento, essa sensação de que, poxa, parece que só eu estou vivendo isso. E normalmente não é, né? A gente tem outras pessoas que vivenciam a mesma experiência. E quando o terapeuta ele compartilha uma experiência parecida, isso traz o acolhimento, isso faz o paciente se sentir mais acolhido e menos isolado, né? Fazendo com que ele perceba que não só ele vivencia talvez a mesma experiência, a mesma situação. A terceira ideia é oferecer novas perspectivas. Quando a gente ouve a visão de uma outra pessoa sobre um determinado assunto, talvez até parecido com o nosso, isso faz com que o paciente se considere uma nova ótica sobre os seus problemas, sobre a sua situação. Então, o compartilhar do terapeuta sempre vai ser com um objetivo, com um propósito. Talvez demonstrar uma nova perspectiva, talvez gerar conexão, né? Talvez normalizar aquela situação que o indivíduo está vivenciando. Então, assim, são vários aspectos que podem ser desenvolvidos dentro do set terapêutico com essa ideia do terapeuta compartilhar uma experiência. E a última opção é talvez ilustrar um ponto. Quando o terapeuta ele compartilha uma experiência que ele viveu, faz com que ele consiga ilustrar um ponto de vista, né? Um conceito, uma técnica, né? De uma maneira mais clara, mais objetiva para o paciente, do que ele contar uma coisa que ou ler de um livro, não, porque o sistema do comportamento é assim, é assado. Não. Talvez ele explicando, ele demonstrando as experiências que ele teve, faz, além de trazer confiança, fazer com que o paciente se abra mais no processo terapêutico, mostrar para ele que outras pessoas vivenciam uma situação parecida, evitando ali, reduzindo ali a ideia de isolamento, né? A perspectiva sobre uma nova ótica do problema que o paciente está vivendo. E, por último, né, essa ideia de ilustrar tecnicamente o que o terapeuta está querendo dizer para ele. Isso se torna um pouco mais didático, né, mais ilustrativo, mais fácil de compreender a partir das experiências dos outros. Por fim, resumindo esse vídeo, é importante a gente entender que o processo terapêutico é um momento de bem-estar, né, um momento para a gente refletir,
para a gente ser cuidado, ser acolhido e ter empatia. E se você se sentir desconfortável com a metodologia de tratamento, de lidar com as sessões do terapeuta, é sempre importante você ter essa liberdade. Olha, eu não gostei de você falar sobre isso, sobre sua experiência pessoal, tá? Então, assim, não é o caso de você abandonar o processo, abandonar o terapeuta, né? É difícil criar uma conexão, um vínculo com um profissional adequado. Hoje em dia a gente tem tantos profissionais e estabelecer vínculos é difícil, né? Essa coisa da confiança, a gente está com a nossa confiança muito corrompida pelas nossas vulnerabilidades, pelas nossas frustrações, e às vezes passar por esse processo novamente de confiar em um novo profissional pode ser desgastante, pode ser frustrante, pode te atrasar até mesmo o seu propósito. Então, tenha liberdade de conversar com o seu terapeuta. E um bom terapeuta, ele sempre vai estar aberto a ouvir, né, o posicionamento do seu paciente. Eu costumo trabalhar nas sessões terapêuticas com os meus pacientes de maneira que eles se sintam com a vontade em me falar exatamente como eles se sentem. Muitos deles sinalizam, eu acho que não é o meu ponto de vista, Sabrina, eu acho que não seria assim. E tudo bem, né? O meu processo de trabalho é respeitar o meu paciente sempre e trazer para ele um tratamento resolutivo, não através da minha verdade absoluta, porque eu não as tenho, né? Mas simplesmente fazer o meu paciente encontrar os seus próprios caminhos através de provocações. Então, algumas coisas precisam ser sinalizadas sim, senão vai ficar sempre aquela ideia, e se eu tivesse falado com ele, será que teria dado certo com ele? E se eu tivesse sinalizado? E relacionamento, gente, não é o outro fazendo tudo que a gente quer, né? Principalmente numa relação tão profunda que é a terapia, eu me sinto tão íntimo dos meus pacientes, né? Uma conexão tão forte com os meus pacientes, que eu acho que todos eles se sentem à vontade em me sinalizar, em me falar o que concordam, o que não concordam. Isso é o ponto do desenvolvimento do próprio indivíduo. Porque se ele não puder questionar o seu terapeuta, tampouco ele vai fazer isso com o mundo, com as outras pessoas. Então, valorize, sim, o terapeuta que falou alguma coisa sobre a sua experiência pessoal, porque também não é uma coisa fácil. Às vezes, revelar alguns acontecimentos sobre a nossa vida também é um momento na terapia onde a gente realmente se sente confiante em falar, ou aquilo não é tão significativo assim para a gente, porque a gente entende, como terapeuta, como profissional, que esse momento é seu. Mas se de certa forma a gente conseguir fazer algo que colabore ainda mais para o seu processo, com toda certeza baseado em técnicas, em ciências, em estudos, a gente vai se utilizar de todas as ferramentas disponíveis. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já encaminhe esse vídeo para alguém que abandonou seu terapeuta ou que está pensando em abandonar. E se você gostou, deixa um comentário, alguma coisa eu estive por aqui, para eu saber que você valorizou esse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Esse é o termômetro, né, que eu acabo avaliando se o vídeo foi legal, se o vídeo não foi. Então, agradeço a sua colaboração. E obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.